Esta chamada está sendo gravada. Olha, pessoal, vocês estão de parabéns por estarem aqui essa hora, nesse dia chuvoso, e dando sequência nesse desafio, né? Porque realmente é um desafio, principalmente para quem gosta de um docinho, de um pãozinho quentinho no final da tarde. Mas bora lá. Sem muitas delongas, daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu estava escovando os dentes, chupando laranja, tá? Fiquem tranquilos que não é para vocês fazerem isso. Mas, Jennifer, vocês não estão entendendo que esse vídeo tem total a ver com a nossa aula passada, tá? Mas aqui eu já quero fazer, eu quero que uma ou duas pessoas falem. Pode ser 3 pessoas. Eu quero que alguém me diga quando você está se referindo ao seu pensamento e você vai falar para alguém que você pensou algo, como você fala? Eu estava pensando e continuou falando, eu estava pensando, não é assim? Ou Ok, então eu estava aqui com os mas alguém... pensamentos, o que você acha, né? Uma opinião. Certo. Mais alguém? Quando você vai expressar o seu pensamento para alguém, como que vocês falam? Eu, eu falo assim, olha, eu acho, ou eu pensei, na minha opinião, porque às vezes é uma opinião, né? É um pensamento e é uma opinião. É desse jeito que eu falo. Show. Mais uma pessoa? Como que você fala quando você vai se referir ao seu pensamento? Pode falar, Sara. Eu estava pensando que nós poderíamos fazer alguma coisa, ou eu estava pensando em você, e aí me veio tal reflexão. Show. Muito bom. Ivy, Dependendo do assunto, às vezes eu falo, eu acredito, eu penso, uma sugestão, eu dou como uma sugestão, dependendo do que for, se for alguma tomada de decisão. show. Muito bom. Por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Na verdade, é uma provocação que vem depois dessa pergunta. Aqui eu falei para vocês sobre 2 identidades. Uma identidade de poder e uma identidade humana. Eu falei para vocês que nós não somos os nossos pensamentos. E às vezes isso fica muito confuso. E isso aqui, essa pergunta, é justamente para devolver para vocês algo. Se você diz, eu estava pensando, isso significa que você não é o pensamento. E quem que é esse que diz, eu estava pensando? Eu pensei. Eu quem? E aí aqui é uma provocação, né? Para quem não tem esse conhecimento. Meu pensamento. Se você não é o seu pensamento, você diz meu pensamento. Quem é esse que tem o pensamento? Quem é essa que tem o pensamento? Alguém aqui bugou?
Ou todo mundo tem essa compreensão? Todo mundo já tinha essa concepção? Envia aí para mim um joinha para eu saber quem tinha essa concepção. Quem tem? Sara, Silvia, Caio, Thelma. Ok, porque nós precisamos. Eu não. Ok. Por quê? Porque se eu tenho um pensamento, mas eu me identifico com o que eu estou pensando, eu esqueço desse que tem o pensamento. Se o pensamento é meu, logo o pensamento está fora. Não é esse que tem o pensamento. Por quê? Para frente dessa aula, nós precisamos dessa compreensão. E o porquê? Escovar os dentes com a laranja, chupando a laranja. Quando nós entramos no piloto automático da nossa vida, nós estamos sendo guiados por a identidade humana. Essa identidade humana, ela é composta de pensamentos. Mas, logo, o pensamento não é você. Você é o que pensou. Você é o dono do pensamento, a dona do pensamento. Meu pensamento. Eu tive um pensamento. Logo, você não é o pensamento, você é o que teve. As duas identidades. Então, a identidade firmada na areia é essa identidade que segue em ritmo automático. A identidade que eu falei para vocês do sistema Sara, que conheceu algo através de uma vivência e passou a rodar um programa a partir dessa vivência. Só que a tua identidade de poder é a tua casa na rocha é dessa pessoa que tem o pensamento. Meu pensamento. Eu tive um pensamento. E aí, por que escovar o dente chupando a laranja? Para causar um choque na tua mente, para arrancar você do ritmo hipnótico. Quando você quebra esse sistema automático que está rodando, logo você se desconecta dessa identidade humana que está rodando automática, um programa, e quem passa a olhar a situação é o observador, a observadora, a pessoa que tem o pensamento. Vocês estão comigo? Pode falar, Nath. Você falando agora, e não sei por quê, mas tem algum tempo que quando eu vou fazer as coisas, eu sempre faço com a mão direita, né? Com a mão direita. E começo, tipo, vou fazer alguma coisa na unha, lixar a unha, fazer alguma coisa no corpo, eu sempre começo com a mão direita. E de um tempo pra cá, não sei quanto tempo, mas você falando agora, eu observei, né? Mas eu já venho fazendo isso. Eu faço as coisas, eu tô fazendo as coisas com a outra mão. E quando eu faço com a mão esquerda, que não é o meu habitual, parece que dá meio que um trave no meu pensamento no que eu ia fazer, ou dá meio que um choque na minha mão, sabe? Tipo, quando você vai fazer algo e parece que algo trava para você não conseguir fazer. Mas de um tempo para cá eu venho fazendo algumas coisas com a mão esquerda, não sei por quê, mas. E me dá esse trave, sabe? Tipo, às vezes dá uma bugada, o que que eu ia fazer mesmo, às vezes eu travo, mas quando eu vou fazer com a mão esquerda, parece que dá meio que um pane mesmo. E não sei. Estranho, aí você vem trazendo isso agora, meio que deu um estalo aqui. É exatamente isso. Todas as vezes que você quebra um padrão,
você age diferente do programa que está rodando, ou seja, você confronta o que é confortável para você, você tem esse lapso na tua mente. E aí aqui eu quero trazer uma coisa muito poderosa para vocês e dizer uma frase que me impactou esse final de semana, que veio para mim. A luz é o refúgio de quem não consegue encarar a própria sombra. A luz é um refúgio de quem não consegue encarar a própria sombra. E por que que eu estou dizendo isso? Porque isso tem total a ver com o nosso ritmo hipnótico, essa identidade humana que está rodando dentro dos padrões criados pela cultura, pela sociedade, pela nossa base familiar, e que ela, se nós estivermos baseando a nossa vida com ela e não com a nossa identidade de poder, a nossa vida vai ruir. E depois eu vou entrar entre parênteses sobre essa questão da sombra. Mas o que que eu quero te provocar aqui hoje? Existem comportamentos do ser humano que você repreende, que você reprime, porque o sistema te ensinou que é errado, porque o sistema não consegue te controlar sem a narrativa da luz. Essa identidade que você tem aprisionada dentro de você, onde reside o teu poder, que é quando você se posiciona e para de querer agradar e para de querer ser o bonzinho, a boazinha, que é o que a sociedade, a cultura e as pessoas consideram que é a sombra, pode estar nela o teu poder. Sabe por quê? O sistema não consegue controlar a sombra. Por isso, o sistema precisa criar uma narrativa de luz e te prender nessa narrativa de luz para te controlar. Então, o sistema, e aí pode ser o diabo, pode ser o sistema político, pode ser o teu sistema familiar, pode ser qualquer sistema. Não consegue controlar a sombra. Eles só conseguem te controlar com narrativa de luz. E aí eu te pergunto, quantos comportamentos que você tem que o sistema falou que é ruim, que é sombra, que você não pode ter esse comportamento, porque esse comportamento é inadequado, você não pode se posicionar, você não pode falar o que você realmente quer falar, porque não está certo. Então, fiquem com essa. Todo sistema externo ou espiritual, treva, pode estar te controlando pela narrativa da luz. Por isso que todo sistema religioso, não importa qual religião seja, tenta combater o mal desde que a gente se entende por gente, só que o mal só cresce. Por quê? Porque nós não estamos sendo ensinados que a sombra
existe um poder dentro dela. Ela é nossa maior professora. É dela que vai surgir a nossa identidade de poder. Só que além de você estar agindo pelo controle dessas narrativas, você ainda sente culpa por determinadas ações. Você sente culpa por manifestar a tua sombra. E o que é essa sombra? Podem ser várias coisas. Você não pode se expressar do jeito que você sabe se expressar, do jeito que você consegue se expressar. Porque o sistema é esmagador com quem faz isso. Por quê? Porque às vezes com o recurso que você tem, é o que você sabe fazer. E aí, como a narrativa de todo o sistema diz que isso é ruim, com a narrativa da luz, não, você precisa ser luz. Só que assim, enquanto está todo mundo correndo atrás da luz, as pessoas estão esquecendo de olhar para trás, de encarar essas sombras e ver o que tem nessas sombras para ensinar. Porque a luz é um refúgio para covardes. A luz é um refúgio para quem não consegue encarar a sua própria sombra. E nós aprendemos com a sombra, porque ela é uma mensageira do que está errado nas nossas vidas. E aí, vamos adentrar aqui, completando isso, dizendo: você não está colhendo sorte ou azar. Você está colhendo o nível de consciência que você sustenta. Então, tudo o que está acontecendo nas nossas vidas, e me coloco também diante disso, não é sorte ou azar. É o nível de consciência, ou seja, as crenças que a gente insiste em manter. E tem tudo a ver com o ritmo hipnótico, que nós entramos nesse ritmo hipnótico por conta das narrativas da luz. Nós temos um protocolo para seguir e não podemos quebrar esse protocolo. Porque diante do discurso da luz, se nós sairmos um pouquinho para encarar a nossa sombra, para ter ela como mensageira, nós nos tornamos inadequados. A maioria das pessoas não escolhem a própria vida. Elas executam um programa que receberam. E aí, aqui, eu quero trazer a diferenciação do que é cada coisa. Para quem é novo nesse conhecimento, para quem não saiu da Matrix ainda, para quem está rodando esse programa automático, que é um sistema do nosso corpo para proteção. Trabalhar só com o que a gente conhece, que é mais seguro. Essa é a função do SARA. Então, o que é consciência? É a pessoa que observa, é a tua identidade de poder. É aquela pessoa que diz, meu pensamento. Vou repetir. Meu pensamento. Se o pensamento é meu, eu não sou o pensamento. Acabou. Eu sou a pessoa que tem o pensamento. Mas eu pergunto para você, quem é essa pessoa que tem o pensamento? Porque se nós estamos identificados com os pensamentos que nós temos, você não se deu conta ainda que existe uma pessoa que tem o pensamento. E a mente
que é onde vira todos os pensamentos, que é dessa identidade humana, que o diabinho e o anjinho foi nascendo de acordo com a nossa estruturação, é impossível a gente não ter, é o software. Os pensamentos, arquivo em execução. E as nossas emoções? A descarga elétrica que o cérebro faz para o corpo é o combustível de todo esse sistema. Só que se você pega esse combustível, que a princípio ele vem puro, sem significado, do cérebro para o teu corpo, mas depois você dá o significado. Quando você dá o significado, geralmente, em 99,% dos casos, você entrega para alguém. Você envolve alguém nesse significado. Logo, o combustível da tua vida não está mais nas tuas mãos. Está emaranhado com um monte de pessoas. E os seus comportamentos, o que é? É os comandos automáticos que essa junção de mente, pensamento e emoções dão para o teu corpo. E aí, uma chave poderosa aqui para você. Você se volta contra os teus comportamentos. De não conseguir parar de comer um doce, de não conseguir parar de comer massa, de não conseguir acordar cedo, de não conseguir ir para a academia. Só que os teus comportamentos já são resultado. Resultado de quê? De um programa que está rodando antes. Programa criado pela cultura, pela base familiar, pela sociedade. E se nós não voltarmos e olharmos para esses programas que estão em ritmo hipnótico, rodando, nos colocando nesse ritmo, a gente não vai conseguir ter resultados. E coisas estranhas, esquisitas, é o que tira a gente desse estado. Tipo, uma pessoa aparecer escovando o dente, chupando laranja. Na hora, eu te capturei. E aí, eu já vou te dar uma outra bomba. É o que o sistema está usando e talvez você não tenha se dado conta. E isso também você usa. Diariamente, nós somos capturados para dentro da história das outras pessoas. Eu vou repetir. Diariamente, nós somos capturados para dentro da história das pessoas. E isso é um aprisionamento. Então, quando eu te capturo para viver a minha história, você vira um bonequinho meu. Você vira uma marionete minha. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantas pessoas da tua base familiar, dos lugares que você frequenta, te capturou para dentro das histórias deles? Através das narrativas. E você está seguindo hipnotizado. Porque você está desconectado dessa pessoa que tem o pensamento. Você está desconectado desse ser, desse homem, dessa mulher que tem o pensamento, e o que está rodando é um pensamento automático na tua vida. Aí vem alguém e captura esse pensamento automático que está rodando na tua cabeça para dentro da história dessa pessoa. E aí eu pergunto, você está preso dentro da história de quem?
do teu avô, da tua avó, da tua mãe, do teu pai, da história que a tua própria mente criou e te aprisionou dentro dela, porque tem essa também, nós não somos só capturados pelas histórias dos outros, nós somos capturados também pela própria narrativa que a nossa mente criou. E eu estou dizendo, a nossa mente. Se a mente é minha, eu não sou a minha mente. E eu vou repetir isso em vários exemplos para vocês, para quem não entendeu ainda entender. E quem já entendeu, para quem já sabe isso, veja isso dentro de uma nova camada. E é importante dizer, a mente não é uma vilã. Ela é só um sistema automático. E tudo que não é atualizado se repete. Casa na areia e casa na rocha. Casa na rocha, identidade de poder, o observador, aquele que tem a mente. Você coloca a tua identidade humana, ou seja, o pensamento para servir a tua identidade de poder, o observador. Só que todas as pessoas que estão no ritmo hipnótico automático inverteram isso. A essência, a identidade de poder que está servindo os teus pensamentos. Ou seja, se a tua vida está firmada nos teus pensamentos, a tua casa está na areia. Porque qualquer coisa que mude esses pensamentos, a tua casa desmorona. Por isso que existem pessoas que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não querem abrir mão das suas crenças. Por quê? Porque se eu abrir mão da minha crença, eu estou abrindo mão de quem eu sou, da minha identidade. Por quê? Porque a minha identidade está construída em cima de um monte de rótulo. E a identidade de poder não se rotula, ela não tem rótulo. Ela é tudo. Ela é a identidade que Jesus disse, se você não acredita, encara como uma metáfora. Se creres, pode fazer tudo o que eu fiz. E ainda mais. Você não está conseguindo porque a tua casa está na areia. Está no pensamento. Você está se identificando com a tua mente. E a tua mente está te contando várias histórias. Para quem é minhas mentoradas aqui, sabotadores que contam histórias. Mente. E quando isso se instala? Do 0 aos 7 anos, principalmente. Que é quando nós estamos na nossa identidade de poder, só que nós precisamos desenvolver a identidade humana e ali vem as crenças da cultura, da sociedade, da nossa base familiar. E vai gravando isso aqui na mente. Principalmente por repetição e forte impacto emocional. E aí lembre-se do sistema SARA. Ele viveu experiências e foi registrando ali forte impacto emocional e repetição. Ele vai ficar rodando só aquilo que é conhecido, porque o que é desconhecido pode nos colocar em risco. Então, é um sistema de proteção. E aí, como esses programas vão fixando? Por exemplo, rejeição. Alguém quer falar aí? Rejeição. Quem sofreu a ferida da rejeição? Qual que é o programa que fica rodando dentro da pessoa? Não sou o suficiente. Então, a pessoa passa a não meter as caras para fazer algo novo, para fazer algo diferente. Por quê? Porque tem um programa rodando ali de não sou o suficiente.
Abandono. Vou ser deixada. Então, a pessoa vive em hipervigilância, vive em estado de alerta. Humilhação, para quem teve essa ferida. Como criança, por exemplo, como eu. Minha mãe me dava banho, colocava uma roupa limpa, eu saía e me sujava. Quando eu aparecia suja, ela falava que eu era desastrada, zabróia, um monte de coisa na frente das pessoas. Eu ficava com vergonha. Característica, ferida de humilhação. Logo, é perigoso aparecer. E olha só, gente, é tão importante você estar no estado de observador, de observadora, porque você começa a observar os programas que estão rodando. Esse final de semana, eu estou malhando com um amigo, e ele estava fazendo exercício, parando de respirar, que chega, estava ficando vermelho. E aí eu vi um vídeo que isso pode dar AVC. Aí eu comecei a falar para ele, cuidado, respira, respira. Só que sabe o que eu descobri? Que, tipo assim, ele tá indo além. E eu tô com um sistema de proteção de não vai além, não, porque ir além é perigoso. Só que esse é um programa, o programa não roda só lá na academia. O programa roda em várias áreas da minha vida, inclusive na profissional, na financeira. Ó, não vai além não, porque é perigoso. Se você não ativa a tua identidade de poder, o teu observador, a tua observadora, você não consegue se dar conta dos programas, porque você está identificado com o programa. Logo, você acha que é você. E o sabotador te conta, sabe qual história? É cautela. É cuidado. Melhor prevenir do que remediar. E aí, falta, para quem teve falta. Nunca nada é o bastante. Está sempre em falta. Pessoas que não conseguem agradecer pelo mínimo que tem, pelas pequenas conquistas. Por quê? Porque a mente infantil não questiona. Ela conclui. Vocês estão comigo? Ou está muito complexo? Tá, isso está complexo? Ou vocês estão comigo? Pode desmutar o microfone, tá? Estamos com você. Estamos com você. Estamos, é complexo, mas estamos. Muito bom. Então, o ciclo de forma lógica. Crença inconsciente. A gente não para questionar as nossas crenças. E lembrem-se, o sistema SARA vai trazer para a gente só o que confirme as nossas crenças. Isso vai trazer um pensamento automático que vai gerar uma emoção conhecida que gera comportamento repetido e aí você vai ter um resultado familiar. E isso vai confirmar a sua crença inicial. Então, hoje, daqui a pouco, nós vamos fazer um movimento para identificar em qual história vocês foram capturados, em qual história que vocês ficaram presos. Porque a mente prefere o conhecido ao saudável. Às vezes você está se lascando todinho, todinha, e não consegue avançar, por quê? Aquela desgraça para a tua mente é o conhecido. E ela vai preferir o conhecido do que o saudável. Por isso que você não arrisca. Fica num emprego que não gosta mais, fica num relacionamento que não gosta mais, não consegue mudar a tua alimentação. E isso te coloca em reclamação, autoabandono, procrastinação,
comparação e fuga. E aqui a gente fala muito de pessoas que buscam fuga em álcool, em bebida, em balada, mas a gente busca fuga também em comidas, bebidas que não sejam alcoólicas, relacionamentos que nos fazem mal, porque é conhecido, é uma fuga para não enfrentar o desconhecido e nos dar o valor. E por que que a mente resiste à mudança? Porque ela foi criada para economizar energia. E o novo exige presença. E essa presença você só consegue acessando o que tem o pensamento. Se você não acessar o que tem o pensamento, você não entra no estado de presença. Você consegue desacelerar a tua mente, mas você não se desidentifica dela. Quando você muda os comportamentos, a mente entra em estado de ameaça. Por isso que eu falei para vocês, quem foi chamado até esse desafio aqui, não foi chamado à toa. Você entrou para subir de nível. Por isso que tem gente com fraqueza, por isso que tem gente com diarreia, por isso que tem gente com ânsia de vômito, por isso que tem milhares de sensações, porque você está mudando, o teu corpo que está acostumado a economizar energia e acostumado com uma energia ruim, densa, tá, corpo de dor, tá fazendo o quê? Indo contra você. Você quem? O observador, a observadora. E até você concluir essa limpeza energética, até você tirar essa energia densa, colocando essa nova que você está colocando através de novos hábitos, o teu corpo vai te dar pau. E aí, se você tiver identificado com toda a narrativa, você vai desistir. Porque o processo é a parte mais dolorosa. Por isso que eu já falei para vocês do corpo de dor. E quando você está trocando de energia, quais que são os sintomas normais? Cansaço, irritação, vontade de desistir, questiona tudo, todos os métodos, julga o processo. E sabe o que eu faço? Dou risada e bebo água. Sabe por quê? Porque eu sei com quem eu estou lidando. E eu sei que eu não estou lidando com o observador, com a observadora. Eu sei que eu estou lidando com a ferramenta, que é a tua identidade de poder, que são os teus programas, que é essa identidade humana que você está se identificando. Só que você não vai conseguir romper a bolha que você está se você desistir no meio do processo. E aí, isso te dá raiva também. Inclusive, raiva contra a pessoa que está te conduzindo. E eu dou risada. E crio uma barreira de proteção imantada e dourada para que nada me atinja. Porque não é você. É o teu corpo de dor. Tá rindo, né, dona Alice? Então, programações de verdade. O que funciona? Consciência do padrão. Você precisa ter consciência do que está rodando. Você precisa interromper o automático. Como que você interrompe o automático? Vai escovar o dente com a mão contrária. Vai escovar o dente chupando laranja. Mentira, isso aí eu fiz para quebrar o padrão de vocês e capturar vocês
para dentro da minha narrativa. E por que que eu estou revelando isso, viu, gente? Porque eu quero que vocês despertem, mas eu quero que vocês, quem decidir continuar a jornada comigo, não fique me idolatrando, não. Você vai ter consciência e eu revelo todas as ferramentas que eu uso do jeito que eu uso. Igual eu fiz aqui. Fiz aquilo para te prender. Mas agora eu estou te revelando para você entender como que o sistema roda. Você precisa ter uma nova escolha repetida. Emoção diferente e sustentada. E isso leva tempo de repetição. Você não vai conseguir colocar uma crença nova no lugar de uma crença antiga em uma semana. Precisa, repetir. Só que, por que que nós temos a tríade do poder? E por que que nós estamos dando choque no teu corpo? Porque a mente só muda quando o corpo vive algo diferente, não quando escuta algo bonito. Então, eu poderia fazer esse desafio de 21 dias, falando várias coisas bonitas para vocês. Não, come ali seu pedacinho de bolo. Não, só um pouquinho não faz mal. Ingrid e família. Estou muito orgulhosa de vocês, com aquele bolo, rodela de abacaxi, raspa de limão. Resistiram à tentação. Vocês estão de parabéns. E é assim, como eu expliquei lá sobre o sistema SARA, quando você dá um choque, aí a tua identidade humana entende que quem manda é a identidade de poder. Não é a identidade pereba, identidade humana. E por que que a luz é o refúgio dos covardes, para quem não consegue encarar a própria sombra? Porque o que você julga que é luz, que é do bem, que é o correto da existência, na verdade é vou quebrar padrão, uma caralhada de regras que o sistema religioso, que o sistema cultural, que o sistema social impôs para você. E aí você se torna uma marionete controlada pelo sistema. Enquanto a tua identidade de poder te entrega várias coisas que são novas, mas que as pessoas vão olhar para você e falar que você é um louco, uma louca, uma desvaiada, uma sem noção, e você está julgando isso sombra, e você anula a tua identidade de poder. E o sistema faz isso propositalmente. Por quê? Porque eles não conseguem controlar a sombra. Então, eles precisam criar uma narrativa de luz para te prender. Porque quem quer ser sombra? Ninguém. Tá todo mundo querendo ser o unicórnio rosa soltando purpurina. E aí, aqui a gente vai entrar para a nossa dinâmica da noite, onde nós vamos olhar para feridas, rótulos silenciosos e o que ficou marcado em vocês. Eu vou pedir para que vocês se sentem bem relaxados, bem acomodados aí, porque nós vamos fazer uma meditação aqui. Eu vou pedir para que você puxe a sua respiração 3 vezes profundamente pelo nariz e soltando pela boca. Faça isso repetidamente, 3 vezes. Feche os seus olhos. Inspire e solta.
Agora, de olhos fechados, imagine que você está em frente a um grande prédio, um lugar imenso. Esse lugar imenso é o museu da sua vida. Ele estava fechado há anos, mas hoje a porta se abre. Você entra. O ar é denso, mas familiar. À sua frente você vê um longo corredor. Nas paredes existem quadros pendurados. Cada quadro carrega um momento, uma versão sua. Você caminha e o primeiro quadro te chama. É você criança. Observe. Onde você está? O que está acontecendo? O que você sente? O que te faltou? Quem não te viu? O que você queria gritar e não pôde? Respire e solte. Agora vá adiante. Você vê um novo quadro. É você na sua pré-adolescência. Seu corpo mudando, suas emoções confusas. O que aconteceu aí que você ainda carrega? Qual foi o medo que te calou? Qual foi a dor que você escondeu? Respire e continue. O próximo quadro traz a adolescente que você foi. Forte por fora, quebrada, quebrado por dentro. Ou invisível, tentando provar o seu valor. O que você teve que suportar? Quem você precisou se tornar para sobreviver? Agora chegue mais perto do próximo quadro. Respire, olhe para esse quadro e diga mentalmente: eu tô aqui agora. Você não tá mais sozinha. Você não tá mais sozinho. É você na sua fase adulta. Responsabilidades, cobranças, pressões. A vida te empurrou e você foi aguentando. Mas a que preço? Quais escolhas foram feitas pela dor e não pelo desejo? Quais palavras você engoliu? Quantas versões tua você matou para caber? Respire. Agora pare diante do último quadro. É você hoje. O que ainda pulsa em silêncio? O que você quer libertar? Respire fundo e repita mentalmente: eu olho para a minha história e não fujo mais. Eu me vejo inteira, inteiro.
eu escolho me libertar. Tudo o que eu não disse encontra voz. Respire mais uma vez, profundamente. E quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, pode ir voltando. Vá sentindo o seu corpo. Quem tiver voltado, me mande joinhas aqui. Show, muito bom. Sarinha, consegue entrar em contato com o Caio para ele reiniciar meu modem, que a minha internet caiu? Beleza. Já já o slide volta. Mas o que eu quero que você faça agora? Pensando nesses momentos, eu quero que você desenhe uma linha do tempo com as os 5 principais marcos da tua vida, onde você sentiu rejeição, humilhação, abandono, traição, injustiça, abuso ou fracasso. E quero que você coloque aí a idade aproximada que isso aconteceu. Depois que vocês colocarem, vocês podem ir mandando um joinha aqui para eu saber quem foi terminando. Pode falar, Dani. Nessa ordem que você falou, não precisa seguir a ordem. Não precisa seguir a ordem e não precisa ser todas, né? Mas você pode colocar, né, as que mais te marcaram, onde você se sentiu rejeitado, geralmente por comparação com seu irmão, com a sua irmã, com seu primo, ou quando você queria mostrar algo e falaram que não era o momento, que não era lugar de criança, onde você se sentiu humilhado, como eu dei o meu exemplo, onde você se sentiu traído, traída, pensando bastante na tua infância, que é onde geralmente os programas são instalados. Não que a gente não sofra isso na nossa fase adulta, mas os nossos comportamentos, né, quando a gente vai para a física, para lei da atração, a gente atrai o que a gente vibra. Então, pode ser que você está sendo muito rejeitado, muito abandonado, porque você está atraindo isso para o teu campo, porque aquela ferida está na tua vida desde a tua infância. Quando eu falo de abuso aqui, não só abuso físico, mas abuso psicológico, que pouco se fala. Fracasso. Às vezes você já tentou vários projetos e não conseguiu obter sucesso, não conseguiu se identificar em nenhum. E aí, por isso, você pode se sentir fracassado, fracassada, por ter tido que mudar a rota tantas vezes. Esses geralmente vêm na fase mais adulta. 5 marcos principais.
Gostaria que vocês fizessem essa atividade com muita intenção, porque é o que eu falei para vocês. Nós precisamos descobrir em qual história nós fomos capturados, em qual história nós ficamos presos, presas. Isso é muito importante para que, a partir dessa tomada de consciência, a gente vá conseguindo se libertar. Quem fez uma pergunta aí, pode perguntar novamente? Amiga, pode dar mais exemplos? Você falou fracasso, é que eu estava fora um pouquinho, caiu um pouco mesmo. Para você colocar aí uma situação, um momento onde você se sentiu abusada, psicologicamente ou fisicamente. Aí eu falei sobre a ferida do fracasso, que geralmente vem bastante na fase adulta, né? Às vezes, quando você iniciou algum projeto ou vários projetos, não conseguiu dar sequência, não se identificou com o que você estava fazendo. E isso vai criando uma desmoralização interna, né? E a gente vai passando a desacreditar da gente. Passei isso durante a pandemia. Com essa atividade, a gente vai reconhecer os principais momentos onde esses comportamentos tomaram o controle da nossa vida. Lembrando que o comportamento é o resultado da crença. Então, você viveu algo, você desenvolveu uma crença e, a partir dessa crença, você começou a ter um comportamento. Então, é importante olhar para isso, para que, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olhando para isso, você vai entender que isso não nasceu com você, que isso não faz parte da tua identidade. Na verdade, você se identificou com um acontecimento, desenvolveu através de uma crença um comportamento para se proteger. Só que hoje, mesmo você não vivendo mais naquela situação, o comportamento ficou. Então, esse comportamento que era um amigo naquela fase, que foi preciso você desenvolver para sobreviver, hoje está te desligando da tua identidade de poder. Para quem já terminou, agora eu gostaria que você... Pode falar, Sara. Então, no caso, por exemplo, a autossabotagem pode ser uma medida de proteção, né, para esses comportamentos? Sem sombra de dúvida. A autossabotagem é um mecanismo de defesa que o teu corpo desenvolveu. Porque em uma situação específica isso foi necessário. Mas hoje não é mais necessário. Só que o teu corpo mantém isso como padrão. E aí, depois de você ter anotado, né, esses 5 marcos, eu quero que vocês anotem 3 rótulos. E ou 3 comportamentos sobre você que essas situações geraram. Exemplo. Você sofreu tanto que você criou um sistema de defesa tão grande, que
em uma mínima situação, você reage com todo o teu poder de guerra. Você pode levar nome de ignorante, de difícil, intensa. Ou, por muito tempo, eu ouvi tanto na minha infância que eu era desastrada, e durante muito tempo esse sistema rodou em mim para confirmar isso, que eu sou desastrada. Só que, pasmem, não tem só o lado bom. Quem aqui já ouviu que é batalhadora, que é batalhador, que é caprichoso, que é caprichosa? Isso, na verdade, você pode ter desenvolvido de uma forma intensa para se proteger de algo, e hoje você se tornou escravo disso. De ser batalhador, de ser batalhadora. Como, por exemplo, pessoas perfeccionistas, pessoas com mania de limpeza. Eu fui tão elogiada na minha infância, porque eu cuidava da casa, eu limpava da casa como ninguém. Quando eu vim embora para São Paulo, minha mãe dizia que ela ia perder os 2 braços e as 2 pernas dela. E eu ancorei tanto isso em mim, porque isso me dava uma identidade, e uma identidade positiva. E esse é o mal de você se identificar com a identidade humana. Por quê? No momento em que eu não consigo ser guerreira, no momento em que eu não consigo entregar uma casa perfeita no nível de limpeza, quando eu não consigo entregar isso, a minha identidade se desfaz. A minha casa na areia derrete. Então, não tem só para o lado ruim, tem para o lado bom também. Se eu limpar a casa perfeitamente, eu tenho um valor. Se eu não limpar a casa perfeitamente, eu tenho o mesmo valor. Porque o meu valor de identidade de poder, a nível de eu sou, a nível de espiritual, não muda pelo que eu estou gerando, produzindo. Agora, tomando consciência desses 3 rótulos ou desses 3 comportamentos, eu quero que você escreva como esses 3 rótulos ou 3 comportamentos moldaram as suas escolhas. Quem for terminando, vai me dando um joinha aí. Essa atividade, gente, não é uma atividade para você fazer apenas uma vez. Eu diria que é uma atividade para você fazer pelo menos a cada 3 meses. Porque quando você para, quando você medita, quando você põe no papel para você começar a ir dissociando, você vai descobrir que tem camadas.
E quando você faz uma meditação, às vezes você não consegue visualizar. Mas quando você tira e coloca fora de você, como em uma escrita, você não está conseguindo visualizar, às vezes, numa meditação, porque a dor é tanta que o teu corpo, por proteção, bloqueia. Mas quando você tira de você e coloca longe, coloca num papel, você consegue. Tem uma dinâmica com base em PNL, onde você lembra de uma memória que foi muito forte, muito traumática, e você coloca num azulejo, desenha, e depois você quebra num barril. O teu cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Aquilo tem o poder de curar feridas. Por isso a escrita, o desenho é tão importante. Quem for terminando, me manda joinha. Quem já terminou e se sentir confortável e o passo da fala é um outro passo muito poderoso, eu queria que você se manifestasse aqui dizendo qual rótulo você deseja devolver hoje. Pode falar, Sara. Eu escolhi um rótulo aqui, que inclusive eu estava até conversando esses dias a respeito dele, né? Eu pegando umas fotos de criança, e nessas fotos de criança eu não era gorda, eu era uma criança normal. Só que nessa família eu fui rotulada como gorda. E como eu vi isso tantas vezes na minha infância, eu me tornei obesa. De tanto ouvir falar isso, eu me tornei. E quando eu pego, e eu não tinha nem essa consciência, porque quando eu peguei minhas fotos, é recente isso, de criança, eu falei, caramba, foi ali que eu me dei conta, sabe, de que eu não era uma criança gorda, eu era normal. Mas eu passei a acreditar nisso e, inclusive, eu me tornei, né, isso. Então, é isso. É um dos rótulos, né? E você quer devolver esse rótulo hoje. Sim, absolutamente. Muito bom. Então, eu vou pedir para que você pronuncie uma frase da barra de Axis, que você devolve esse rótulo ao remetente com consciência anexada. Respira, fecha os seus olhos, sente no teu corpo onde esse rótulo pode estar tendo controle sobre você, sobre a tua vida, sobre os teus comportamentos, e devolva. Eu devolvo esse rótulo Ao remetente. ao remetente com consciência anexada. Está feito, está feito, está feito. Pode repetir 3 vezes. Está feito, está feito, está feito. Muito bom. Parabéns. Gratidão. Hélio, Eu acho que a Dani estava na minha frente aí, Mi. a mão dela estava levantada já, desde a última vez. Tá. É,
eu quero devolver o impulsivo, porque como eu carreguei nas costas, né, a crença de que quando meu pai morreu, eu com duas irmãs mais novas, eu carreguei a crença de que eu era o homem da família e que eu tinha que cuidar de todo mundo. Então, eu comecei a ter que ter a iniciativa para as coisas, começar a trabalhar, começar a ajudar em casa. E hoje, né, eu vejo que tudo que eu fui fazendo, na verdade, era para chamar a atenção da minha mãe, porque a minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 3 anos. Foi um dos momentos. E minha mãe ficou um ano longe para se reerguer, porque estava com dois filhos pequenos, eu com três, minha irmã recém-nascida, e ela estava muito triste com aquela separação. E desempregada também, então ela pegou um ano, a gente ficou morando com meu pai. E hoje eu sei que isso é um abandono, já fiz vários movimentos em relação a isso, inclusive com você de constelação, mas isso gerou uma impulsividade que fez, por exemplo, eu ficar 5 anos empreendendo, colocando as caras e tal, sem planejamento estratégico nenhum, financeiro nenhum. Então, foram 5 anos de muito sofrimento, de muita batalha, de muito suor. E eu quero devolver isso, porque não essa linha tênue entre iniciativa e atitude e impulsividade, eu não quero passar mais. Eu posso sim ter atitude, eu posso sim ter iniciativa, tomar a frente das coisas, sem ser impulsivo. Maravilhoso. Então, você pode repetir que você devolve esse rótulo ao remetente com consciência anexada. Fecha os teus olhos, respira, sente no teu corpo onde esse rótulo se manifesta e quando você estiver pronto, pode falar. Eu devolvo esse rótulo de impulsividade ao remetente, com a consciência anexada. Está feito, está feito, está feito. Obrigado. Muito bom. Tasha, Hoje eu quero devolver o rótulo da boazinha. Eu acho que a falta que eu tive nas ambas partes, tanto materna quanto paterna, me fez querer ser muito boazinha e querer agradar todo mundo e querer fazer o que todo mundo quer para eu me sentir pertencente. Então, se estava bom ou ruim, eu fazia porque eu queria ser aceita, porque eu queria ser amada, ser acolhida. Então, eu acho que ser boazinha me, me rotulou em, em querer pertencer a qualquer ambiente, independente do que ele estivesse, mas se ele estivesse me aceitando, se ele estivesse me olhando e se eu estivesse servindo, eu, eu tenho que estar servindo, eu tenho que ser a boazinha para agradar as pessoas. Então, por mais que o lugar esteja ruim, eu tenho que estar sempre sendo a boazinha, a que ajuda, a que pensa em todo mundo, a que faz por todo mundo. E eu quero devolver essa boazinha que é boazinha para todo mundo, mas para mim ela é muito ruim. que lindo. Então, respira, fecha os seus olhos, sente no teu corpo onde que esse rótulo se manifesta e quando você estiver pronta, você pode repetir que você devolve esse rótulo com consciência anexada. Você devolve esse rótulo ao remetente com consciência anexada. E repete, está feito 3 vezes. Eu devolvo esse rótulo de boazinha para o remetente, com consciência anexada. Está feito,
Está feito, está feito. Muito bom. Isabel, Oi, eu quero hoje devolver o rótulo de que eu não perdoo o abandono e que eu não perdoo a indiferença. Eu perdoei, eu sei que era o que tinha para ser oferecido, mas eu não quero mais, não vou mais me deixar ser ferida novamente por isso. Então, o perdão, sim, eu, eu, eu dei. É o que eu podia. muito bom. Então, fecha os seus olhos, respira, sente onde esse rótulo se manifesta no teu corpo. E quando você estiver pronto, você pode dizer que você devolve esse rótulo ao remetente com consciência anexada. E repete 3 vezes o está feito. Eu devolvo esse rótulo ao remetente anexado, Com está consciência feito, anexada. com consciência, Anexada. com consciência anexada. Isso. Está feito, está feito, está feito. Muito bom. Mais alguém? Dani? Para variar, né? O rótulo de brava e grossa. Acho que foi Qual que é a o rótulo? brava e grossa. Porque acho que eu era uma maneira de eu me defender. E, querendo ou não, por mais que eu tente ser sutil, por mais que eu tente falar de uma forma mais outra, eu acabo passando essa cara de bravo, o jeito mais grosseiro de falar, sei lá. Acho que às vezes o tom de voz, mesmo até sem querer. O sistema que roda é mais forte do que o nosso querer. Então, não se culpe por isso. Quando você estiver pronta, fecha os teus olhos e respira. E você pode dizer. O rótulo de grossa e brava é o remetente com consciência anexada. Está feito, está feito, está feito. Muito bom. Parabéns. Ingrid. Olha, foi difícil pensar hoje, mas eu devolvo o rótulo de dar conta de tudo. Desde a minha infância, eu sempre tive que me sentir, não me sentia suficiente. Então, eu tinha que ser a perfeita, tinha que ser produtiva, e isso acabou que eu cheguei no estado que eu estou hoje, né? E não aguentando mais, meu corpo já não responde como eu gostaria. E isso, querendo ou não, me trouxe um processo que eu estou passando atual muito, muito difícil. Então, eu devolvo esse rótulo, porque eu não preciso dar conta de tudo, e eu não sou perfeita, e eu posso sim, né, não ser a Ingrid a batalhadora, a Ingrid a perfeccionista. Então, hoje eu devolvo esse rótulo, eu Ao devolvo esse remetente. rótulo com consciência anexada. Está feito, está feito, está feito. Repete comigo que você devolve esse rótulo ao remetente. Eu devolvo esse rótulo ao remetente, com consciência anexada. Está feito, está feito, está feito. Isso, respira.
Mais alguém quer fazer esse movimento? Você pode fazer também aí onde você está, em silêncio, mas verbalizar é muito bom. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok. Agora, novamente fechando os olhos, respirando profundamente. Traga à sua mente agora o que você sentiu e o que você pensou em uma dessas 5 situações. Peço para que você escolha a situação que mais te marcou no positivo. E peço para que você escreva numa folha agora, com muita intenção, o que você gostaria de ter dito para essa pessoa ou para essas pessoas e não disse. Qual foi as palavras, as frases que ficaram presas dentro de você? Quero que você coloque na folha agora. Depois eu vou pedir para que vocês peguem essa folha. Quem puder queimar, queime. Quem não conseguir queimar, você pode molhar e despedaçar e jogar fora. Vai ser um movimento para vocês fazerem depois, quando a aula finalizar. É um movimento de dissociação. Essas palavras não ditas se acumulam no nosso corpo. Pode falar, Sil. Então, isso é para fazer uma coisa que é boa ou ruim que aconteceu, uma coisa que foi marcante, não é isso? Isso. É uma coisa. Isso. Daqueles 5 marcos negativos lá. Ah, do negativo, tá. Isso. Tá bom. Ok, obrigada. Tá. Lembre-se que não são com pensamentos bonitos apenas que a gente resolve as questões que estão marcadas no nosso corpo. Nós precisamos ver e sentir para que esse reset aconteça. O nosso corpo precisa sentir essa mudança. Então, esses movimentos têm o poder de fazer isso. O que ficou entalado que você gostaria de ter dito para essa pessoa, para essas pessoas, e você não disse? Esse movimento é para que você libere emoções reprimidas. Sem você fazer essa liberação, você não consegue restaurar a tua voz interior, a voz da tua identidade de poder, porque você fica preso nessa história.
E às vezes nós não queremos nos desfazer dessa história, porque nós temos um ganho oculto que essa história nos traz. Então, às vezes, a gente nem quer se livrar daquilo que é ruim. Porque, às vezes, você foi tão injustiçado, mas essa história te dá uma identidade. Se você parar de contar essa história, que identidade você vai ter? Então, talvez, só talvez, esse seja o momento de você pôr para fora o que você gostaria de dizer ou o que você gostaria de ter dito e não conseguiu, para que você saia do looping dessa história e você consiga avançar. E eu ainda tenho uma chave poderosa para entregar para vocês aqui. Para quem já terminou, eu gostaria que você pronunciasse aí no teu local o que está escrito aqui na tela. Mas diga sentindo, diga com intenção, que você se liberta do que te rotula, que você lembra de quem você é. E lembrar de quem é lembrar da tua identidade de poder. Quem for terminando de escrever, manda o joia aí. Muito bom. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu quero dizer para vocês que levem a sério os sonhos que vocês estão tendo durante a noite. Não deixem de jogar no chat, no prompt que eu falei para vocês. Por quê? Porque os sonhos, eles são a bússola que a nossa centelha divina, que a nossa espiritualidade, que a nossa identidade de poder está mandando para a gente aqui nessa 3D, para que a gente rompa esse ritmo hipnótico. Quando você está sonhando, a tua centelha divina, a tua espiritualidade, a tua identidade de poder está mandando uma mensagem para você. Tipo assim, olha, o que você não estiver conseguindo ver com os teus olhos, eu estou te direcionando aqui, ó. Esse é o caminho para você romper essa hipnose que te colocaram através de rótulos sociais, familiares, culturais. Só que se você sonha escovando o dente, chupando laranja, e você acha que é um sonho nada a ver,
e não busca entender, você está perdendo algo grandioso. Lembre-se do que eu falei naquela aula. Na porta do inferno vai ter uma plaquinha. Nada a ver. Nada é nada a ver. Tudo é um sinal. A espiritualidade me entregou esse final de semana. Olho aberto é vigia. O que significa olho aberto é vigia? Quando nós estamos acordados aqui nessa experiência, durante o dia, nós temos que captar os sinais através das nossas vivências, através do que nos acontece, para entender o que a gente precisa curar dentro. Então, olho aberto é vigia. Se perguntem por que a gente precisa dormir. Se perguntem por que a gente sonha. Por que eu preciso dormir? Para o corpo descansar. Só isso. Então, olho aberto é vigia. Olha o que está acontecendo ao seu redor. Veja as situações. É uma bússola, os sonhos são uma bússola para o que você precisa curar dentro. E para a gente finalizar, eu quero que essa pergunta aqui ecoe dentro de vocês até a nossa próxima aula. O que você merece viver a partir de hoje? Com essa consciência que você tomou aqui, o que você merece viver a partir de hoje? Então, lembre-se, às vezes o que você está julgando sombra, o sistema está te reprimindo porque não consegue te controlar. O sistema só consegue te controlar através da narrativa do bem. Enquanto isso, você não pode se expressar da maneira que você sabe e como você sabe. E ninguém que esteja vibrando em culpa, em arrependimento, avança. Porque existe uma tonelada nas tuas costas. Fechou? Bora lá. Quero ouvir pelo menos 3 pessoas o porquê que valeu essa aula de hoje, o porquê que valeu estar aqui. Silvia levantou a mão. Bora. Hable conosco. Bom, valeu muito, muito, muito. Até assim, estou com um monte de ideias aqui, escrevi muitas coisas, não tem umas 10 páginas aqui escritas, mas eu queria perguntar, assim, eu posso agora, esse exercício de descarregar numa folha aqueles sentimentos, que deu até muito mais do que 5, mas ok, e os rótulos, eu posso descarregar e fazer esse exercício sozinha? Todos eles? Com certeza. Fazer na frente do espelho, falar na frente do espelho, me libertar na frente do espelho, porque, lógico, a gente acaba tendo que falar um contexto para poder ter sentido, porque são memórias que são da gente, íntimas, ela vem meio quadrada, mas depois você falando e verbalizando, como você disse, é a importância, é o que vai arrancar de dentro de nós. Porque são, bom, ok, para eu não entender muito. Então, eu posso fazer cada exercício desse com tudo que eu acho que eu devo me libertar e fazer sozinho. Perfeito. É que aqui a gente não faz, porque senão é 5 horas de aula. Mas se você conseguir fazer isso para cada coisa que você tem para tirar de dentro de você, vai ser rico demais. E na frente do espelho ainda, nossa, perfeito.
Arrasa. Depois me conta como você se sentiu depois de fazer esse movimento. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Muito Tá bom? obrigada. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, no particular, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém tá com uma vontade incontrolável de falar? Ninguém? Ok, então. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não esqueçam, o sistema não consegue controlar a sombra, por isso vão tentar te reprimir. O sistema te controla pela narrativa da luz. Fique com isso essa semana. Beijo para vocês e até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.